O Egito era a maior potência do mundo antigo. Suas pirâmides tocavam o céu. Seu exército era temido. Seu faraó era considerado divino. E no coração desse império havia um povo escravizado. Israel. Gerações haviam nascido e morrido sob o peso da opressão. Tijolos, chicotes, trabalho forçado. O clamor subia aos céus. E então Deus levanta um homem improvável. Moisés, criado no palácio egípcio, fugitivo no deserto, chamado por uma sarça que ardia sem se consumir. A mensagem era simples: deixa o meu povo ir. Mas simples não significa fácil. Moisés entra no palácio. Diante do homem mais poderoso da terra, declara a ordem divina. Faraó ri. Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Essa pergunta desencadeia uma das sequências mais intensas da história bíblica. As pragas não são apenas castigos, são confrontos diretos contra os deuses do Egito. Cada praga atinge um símbolo de poder egípcio. A primeira praga começa no coração da nação. O Nilo, o rio que sustentava a agricultura, comércio e vida. Moisés ergue o cajado. As águas se tornam sangue. Peixes morrem. O cheiro se espalha. O rio que representava fertilidade agora representa a morte. Mas Faraó endurece o coração. A segunda praga vem com rãs. Milhares, milhões entram nos palácios, nas camas, nas cozinhas. O deus egípcio Reg era representado com cabeça de rã, símbolo de fertilidade. Agora, aquilo que simbolizava vida se torna invasão insuportável. Faraó pede que Moisés ore. Quando as rãs morrem e o alívio chega, ele volta atrás. Terceira praga: piolhos ou mosquitos. O pó da terra se transforma em insetos que cobrem homens e animais. Os próprios magos egípcios reconhecem: isto é o dedo de Deus. Mas Faraó ainda resiste. Quarta praga: enxames de moscas. Agora, a separação. A terra de Gósen, onde os israelitas vivem, não é atingida. O contraste é claro: juízo para um lado, proteção para o outro. Faraó tenta negociar: adorem aqui mesmo. Mas a ordem era sair sem concessões. Quinta praga: peste no gado, cavalos, bois, ovelhas. O sustento econômico do Egito sofre golpe devastador. Mesmo assim, Faraó verifica que o gado de Israel está intacto e endurece ainda mais o coração. Sexta praga: úlceras dolorosas. Feridas cobrem os corpos dos egípcios. Nem os magos conseguem permanecer diante de Moisés. O poder humano começa a ruir. Sétima praga: granizo. Mas não é granizo comum, é tempestade violenta misturada com fogo. Plantações são destruídas. Árvores são quebradas. O Egito, conhecido por estabilidade climática, entra em colapso natural. Alguns egípcios começam a temer o Deus de Israel. Outros permanecem arrogantes. 8 praga: gafanhotos. O que restou após o granizo é devorado. Nada verde sobra. O Egito é levado à escassez. Faraó admite erro momentaneamente, mas quando os gafanhotos vão embora, ele volta atrás. Nona praga: trevas. Não apenas ausência de luz, trevas densas, palpáveis. 3 dias sem enxergar. O deus Sol Ra, uma das maiores divindades egípcias, parece derrotado. Mas nas casas de Israel havia luz. A tensão atinge o ápice. Faraó ameaça Moisés: não veja mais a minha face. E então vem o anúncio da última praga, a mais severa: a morte dos primogênitos. Mas antes, Deus institui algo profundo. Cada família israelita
deveria sacrificar um cordeiro, sem defeito. O sangue deveria ser passado nos umbrais das portas. Naquela noite, o juízo passaria pela terra. Onde houvesse sangue, a morte não entraria. Essa é a primeira Páscoa. A noite cai. O silêncio é pesado. E então, no meio da madrugada, o choro começa. Do palácio à casa mais simples. Não há família egípcia sem luto. O filho de Faraó morre. O herdeiro do trono, a falsa divindade humana, é confrontada no nível mais profundo. Faraó chama Moisés. Levantem-se, saiam. Depois de 10 confrontos, o coração que resistia finalmente cede. O povo sai às pressas, sem tempo para o pão fermentar, com riquezas entregues pelos próprios egípcios. A escravidão termina, mas a história não acaba ali, porque mesmo depois da libertação, Faraó se arrepende e persegue Israel até o Mar Vermelho. Mas isso é outra história. As pragas não foram atos aleatórios de destruição. Foram respostas progressivas. Foram demonstrações de soberania. Foram confrontos contra sistemas espirituais, políticos e culturais. Cada praga dizia algo. Nenhum rio é mais poderoso que Deus. Nenhum animal sagrado é inviolável. Nenhum clima está fora de controle. Nenhum governante é absoluto, mas também havia misericórdia. Avisos eram dados antes das pragas mais intensas. Oportunidades de arrependimento surgiam. O problema não era falta de evidência, era dureza de coração. A história das pragas é sobre poder, mas também sobre orgulho. Faraó teve inúmeras chances de ceder, mas cada recusa tornava o coração mais resistente. A lição ecoa além do Egito. Quando alguém endurece o coração repetidamente, a mudança se torna mais difícil. As pragas também revelam algo sobre libertação. Libertação nem sempre vem de forma suave. Às vezes vem através de confrontos. Às vezes estruturas precisam ruir para que um povo caminhe livre. O Egito perdeu sua falsa estabilidade. Israel ganhou identidade. A Páscoa se torna memorial eterno. Um cordeiro, um sangue, uma passagem. Séculos depois, essa imagem seria reinterpretada no Novo Testamento. Mas naquele momento, era libertação física. A história das 10 pragas é intensa, violenta, é impactante. Mas, acima de tudo, é uma narrativa sobre quem realmente governa a história. Não Faraó, não o império, não os deuses locais. O Deus que ouviu o clamor do escravo foi o mesmo que confrontou o trono. E, no fim, o povo que produzia tijolos saiu como nação. As pragas marcaram o fim de uma era e o início de uma jornada com uma promessa. O Egito nunca mais foi o mesmo. Israel nunca mais foi apenas escravo, porque, quando a libertação chega, ela muda a história para sempre.